dos dados para serem apresentados hoje, como a gente vem fazendo regularmente junto à população de Caruaru, sobre aquilo que tem acontecido na nossa cidade a respeito da epidemia do coronavírus e as providências que vão sendo tomadas pela Prefeitura a partir de então. A gente anunciou que adquiriu testes para o Sistema Público de Saúde, e eles começam, já a partir dessa segunda-feira, a ser feita a triagem para os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, especialmente aqueles que estão nas UPAs e ficarão depois também no Hospital Manuel Afonso, nosso hospital referência para a Covid. Esses testes, os primeiros que nós estamos aplicando são testes rápidos, mas também adquirimos testes moleculares, que é o chamado teste padrão ouro, que Francisco vai explicar a diferença entre um e outro, mas que ambos servem para a gente poder ter um diagnóstico claro do que está acontecendo na nossa cidade. A gente iniciou a entrega do remédio na porta para acamados e idosos de Caruaru. Eles são grupos de risco, já são as pessoas que têm maior risco de desenvolver a doença com algum tipo de agravamento, e a nossa decisão com o remédio na porta é garantir que essa população não precise se deslocar para as unidades de saúde para poder ter acesso aos seus remédios. Então, a gente começou na zona rural, com os acamados, ampliamos para idosos e, em seguida, essa semana estaremos chegando na zona urbana do nosso município, atendendo toda a população idosa de Caruaru, usuária do Sistema Público de Saúde, que tem alguma prescrição de remédios por médicos da nossa rede pública. Estamos trabalhando também na ampliação de leitos do Hospital Manuel Afonso. A gente tinha 54 leitos no hospital, o hospital que havia sido todo reformado, novo Hospital Manuel Afonso, entregue pela Prefeitura à população de Caruaru ainda no ano passado. Ampliamos de 54 para 73 leitos essa obra, feita para poder atender da melhor forma as pessoas que forem acometidas pelo Covid, que precisem de uma internação hospitalar, no que diz respeito à competência do município. Então, ampliamos de 54 para 73 leitos, num sistema de construção rápido, de modo que a obra está para os casos, os casos de alta complexidade irão para o Hospital Mestre Vitalino, de responsabilidade do Governo do Estado de Pernambuco. Ainda no último sábado, iniciamos a entrega dos kits alimentares aos alunos da nossa rede pública de ensino, pela Zona Rural de Caruaru. Atingimos o primeiro e o segundo distritos da Zona Rural de Caruaru, as escolas públicas do primeiro e segundo distritos, e amanhã, de manhã e à tarde, faremos entrega no terceiro e quarto distritos. Em seguida, nós vamos divulgando o calendário, nós atingiremos as unidades de educação infantil, as nossas creches e as escolas de tempo integral e depois as escolas regulares de toda a nossa rede. Serão distribuídas mais de 40 mil kits alimentares na nossa rede pública. A nossa decisão foi, famílias com um filho na escola recebem uma cesta básica, famílias com 2 ou mais filhos na escola receberão 2 kits alimentares, cesta básica não, kits alimentares, que serão entregues a partir das nossas escolas, com toda a divulgação do calendário, o apoio da nossa equipe de coordenadores, de gestores escolares e de toda a Secretaria de Educação do nosso município. Eu quero aproveitar para agradecer aos trabalhadores da área de saúde, já citados, e da área de educação, que trabalharam nesse momento importante para o nosso povo, de necessidade da nossa população, que está com maior taxa de vulnerabilidade, e a gente está podendo chegar, mesmo no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, a gente entregar os kits a quem mais precisa. Estamos com uma rede de solidariedade muito forte na nossa cidade, essa rede de solidariedade lançada há cerca de 15 dias, com apoio da Prefeitura de Caruaru, do Transforma Caruaru, das igrejas, clubes de serviço, Câmara de Vereadores, todos empenhados, pessoas físicas, grupos de igreja, grupos de voluntários, que estão trabalhando na arrecadação de cestas básicas e de kits de higiene, e também na distribuição desses kits e dessas cestas básicas para a população vulnerável. Existe toda uma governança, ou seja, toda a distribuição é feita a partir de um comitê que aprova isso e é entregue nas comunidades a partir dos voluntários que estão abraçando a causa.
muitas mulheres também engajadas nessa causa. Existe uma rede de mulheres que estão trabalhando nesse grupo de solidariedade. Quero mandar um beijo no coração de cada uma com uma capacidade de mobilização incrível, dentro dos prédios, dentro dos condomínios, nos seus grupos de vivência comunitária, para poder chegar, nesse momento, com a crise econômica e social, aliada à questão do coronavírus, da epidemia, pela paralisação das atividades comerciais, a rede de solidariedade se fortalece para poder chegar mais junto de nossa população. Caruaru agradece ao gesto de todos e ao trabalho e empenho de todos. Já foram distribuídas mais de 1.300 cestas pelo Transforma, pela rede pública de ensino, cerca de 6.500 kits de alimentação foram entregues também. Eu queria passar nesse momento a palavra para o secretário Francisco, que vai nos apresentar um cenário do Covid no Brasil, Pernambuco, especialmente em Caruaru, os casos que estão sob avaliação e sob notificação do nosso município. Francisco, boa noite, a palavra está com você. Boa noite. Dando continuidade ao que a prefeita já comentou, a gente vai fazer um balanço do que foi realizado durante essa última semana e também apontar algumas ações para essa semana que já começou, né? Isso é um panorama nacional. A gente tem um crescimento do número de casos, a gente tem uma curva ainda que a gente estima que ela seja maior por conta da questão dos testes em relação ao que a gente tem de teste no Brasil comparado a outros países. A gente tem um número bem menor. Para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de menos de 10% do que os testes que foram realizados na Itália, por exemplo. Então, não é o caso de Caruaru, mas o Brasil tem um número de testes ainda inferior se a gente for contabilizar por 1 milhão de habitantes. A gente já passou de 1.000 mortes e o número de recuperados também tem crescido. Uma outra informação importante para a gente trazer é a questão que não é só o Covid que nos preocupa nesse momento. A gente convive com outros problemas. A gente está tendo, nessa comparação aqui, mês a mês, aqui é um exemplo de São Paulo, do Brasil, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que há um aumento no número de casos de pneumonia e de insuficiência respiratória, se a gente for comparar mês a mês. Tá? No Brasil, um aumento de 8%, em São Paulo 14% e no Rio 10%. Lembrando que a gente ainda não chegou nos meses mais frios, que é onde a possibilidade disso aumentar ainda é maior. Tá? Quando a gente faz uma comparação da curva aqui do nosso estado está entre os estados que mais fez registro de casos. Então, aqui são os casos confirmados, a gente está entre os estados que mais tem registro de casos, mesmo não tendo a maior população, e que é essa linha mais escura aí que vocês estão vendo, esse é o destaque de Pernambuco. Na mortalidade, a gente está ali também em terceiro lugar. Pernambuco tem testado os pacientes graves e também tem feito o teste daqueles pacientes que vieram a óbito, então isso faz com que a gente também tenha esse número aumentado. Aqui é só uma forma diferente de apresentar o dado, tá? Em relação só aos números de casos confirmados até hoje e o número de óbitos. E esse é um gráfico importante. Quando a gente faz o mesmo cálculo de Pernambuco comparando com a Itália em relação a mortes por milhão de habitantes, a gente começou pior do que a Itália e agora a gente está começando a cruzar essa curva da Itália, que é interessante para que as pessoas percebam que um problema que parece tão distante, uma coisa tão longínqua, quando a gente traz os padrões e compara entre os nossos padrões, a gente observa que nosso comportamento era e ele tem melhorado por conta de tudo que tem sido feito. Então, isso aqui é uma notícia do nosso primeiro mês, e quando a gente faz um panorama cidade por cidade, e aí a gente vai trazer agora para Caruaru, a gente continua com 8 casos confirmados, apesar da gente ter ampliado o nosso número de testes, ter se articulado muito com a rede privada. A rede privada tem feito vários testes também, a gente tem acompanhado isso. Hoje a gente tem 8 confirmados, sendo que desses 8, um deles é do óbito, que foi registrado na semana passada. E entre esses 7 que a gente tem acompanhado confirmados, a gente tem uma criança que hoje está em Recife, internada. Isso é de algumas ações que a gente desenvolveu durante a semana. Então, a gente já tem mais de 900
atendimentos realizados, quase 1.000 atendimentos realizados na AME do idoso, a partir dos diversos canais de comunicação que a gente abriu com o público-alvo da AME do idoso. O Disque Covid também começou a ser cada vez mais utilizado e esse é o principal canal de comunicação da gente, inclusive para denúncias, o 0800 281 7080, tanto para tirar dúvidas, como também a população ser orientada, como também para fazer as denúncias. Essa aqui é uma análise que a gente tem feito semana a semana das síndromes respiratórias e problemas respiratórios que a gente vem atendendo nas nossas UPAs. Aqueles que são de maior gravidade, óbvio que passaram por testes, aqueles que foram encaminhados para isolamento, a gente também tem feito acompanhamento. Então isso é um panorama desde o dia 15 de março até o dia 8. Em relação às barreiras, a gente atinge quase 150 mil pessoas durante o período em que elas estão funcionando. E dessas foram identificadas mais de 8 mil pessoas em vulnerabilidade. O grande alvo disso é uma maioria de idosos. Então isso é uma preocupação nossa, que a gente ainda continua tendo essa circulação de idosos muito grande. Aqui é um panorama da semana passada em relação ao índice de deslocamento entre os bairros de Caruaru. Então, a nossa média ficou em torno de 50% na semana passada, que é uma média baixa. A gente tem que ter uma média acima de 60%, na verdade o ideal é 70%, para que a gente tenha tranquilidade de passar por essa epidemia sem que uma pessoa contagie muito outras pessoas. Inclusive, as nossas ações estão sendo direcionadas a partir do cruzamento de diversas informações. Esse deslocamento nos bairros, e esse é um mapa também que ajuda a gente a compreender outras ações. Nele a gente não tem só o deslocamento, a gente também tem o número de idosos por bairro, o número de pessoas com síndromes gripais acompanhadas, e isso tudo tem sido utilizado para que o nosso Centro de Comando e Controle, junto com a Secretaria de Ordem Pública, também nos ajude no direcionamento de ações dentro dos bairros. Eu não posso deixar de falar nisso aqui. A gente pede encarecidamente que a população cada vez mais use o Brasil Sem Corona, o aplicativo, e baixe o aplicativo, na verdade, do Colab. Entre no site brasilsemcorona.com.br e baixe o aplicativo. Então, isso é para vocês terem uma ideia de quantas pessoas. A gente já tem mais de cerca de 1.000 pessoas participando. A gente precisa aumentar muito esse número, porque se eu não tenho um teste suficiente para todo mundo, mas se as pessoas reportam sintomas, isso nos ajuda a compreender como é que é o comportamento da doença no território. Aqui são exemplos de mapas que a gente está utilizando também com essas informações que estão vindo da população. O nome disso é vigilância participativa e é o meio mais rápido da população ajudar o sistema de saúde e a própria prefeitura a conseguir tomar decisões que vão fazer com o passar do tempo a gente conviva melhor com esse problema e encontre saídas. Aqui é outro exemplo de ações que a gente... Então as barreiras não ficaram mais fixas, como a gente já tinha falado, eram barreiras móveis. A gente também está acompanhando dentro dos bairros, medindo a temperatura das pessoas, fazendo orientações. Isso é exemplo de alguns bairros aqui da cidade. Aqui são orientações em locais onde há maior acúmulo de pessoas. A gente tem feito... contado com o apoio das pessoas, mas também com os locais. A gente tem recebido várias denúncias e tem tentado fazer com que haja o menor número de problemas possíveis. A gente também fez uma ação específica voltada aos cemitérios aqui da cidade e funerárias. Também notificações também e acompanhamentos de alguns serviços privados de saúde e também de farmácias, por exemplo. Aqui são orientações gerais, tanto em feiras, mercados. A gente também continua indo na rodoviária e alguns outros locais que podem ter um deslocamento de pessoas que não são de Caruaru para Caruaru. E a gente começou como a prefeita bem falou, com o medicamento na porta. A gente já começou com as ações de entrega de medicamento na porta para que as pessoas não precisem fazer o deslocamento. Inicialmente da zona rural, e a gente quer chegar a todo o município fazendo essas entregas e diminuindo, como eu falei, a necessidade de deslocamento das pessoas. Aqui é um panorama de hoje. A gente tem mais de 400 pessoas com síndromes gripais acompanhadas, 46 em investigação,
81 casos descartados, 8 confirmados, desses 8, um óbito. Esses são os números oficiais de hoje, contando setor público e setor privado, que a gente tem feito essa articulação muito forte com a iniciativa privada aqui também da cidade, que tem nos ajudado muito. Boa noite, vamos aqui às perguntas da imprensa. Blog do Edivaldo Magalhães. Francisco, qual é o esclarecimento da Prefeitura em relação à denúncia do trabalho na barreira sanitária, através de um vídeo nas redes sociais, e quais as providências tomadas? Na verdade, não é nenhuma denúncia, é uma opinião, né? Então, a gente tem... As barreiras chegaram a mais de 150 mil pessoas. Então, e a evolução de como é que essas barreiras vêm funcionando é dada a partir de normativas do próprio Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem a perfeição que ela tem feito para que a população fique cada vez mais protegida. Na verdade, ela também vai servir para a gente, para notificação e a gente poder tomar decisão rápida. A gente teve, inclusive, acompanhamento de algumas pessoas que fizeram testes semana passada, que foram a partir de notificações realizadas em barreira, e essas pessoas puderam ter o acompanhamento a partir do que a gente fez nas barreiras. Então, é mais um ajuste que a gente vem fazendo semana após semana nas nossas ações, especificamente no que diz respeito às barreiras. Blog do Marcelo Diniz. Prefeita, quais ações a sociedade caruaruense pode esperar no combate às atitudes de quem desrespeita as normas sanitárias, incentiva outras pessoas a desrespeitar ou espalha fake news sobre o tema? Bem, fake news eu acho que é um tema do momento. É um desserviço à população falar inverdades ou opiniões como se verdades absolutas fossem. Então, eu acho que fake news é um capítulo que o mundo contemporâneo vem vivendo de problemas, e quando se trata de algo tão importante que é a nossa saúde, existem medidas legais que podem ser tomadas e, se for o caso, elas serão tomadas. Quanto às medidas que a Prefeitura ela pode adotar, são medidas que já estão previstas na legislação de licenciamento para funcionamento de serviços, de comércios, como também toda a legislação sanitária do município, além da própria questão de qualquer infração à legislação penal. Então, existe todo um arcabouço legislativo, um sistema legislativo que permite, muito mais do que isso, que na verdade que coloca a Prefeitura de Caruaru como autoridade sanitária do município, que pode sim tomar uma série de providências a partir do desrespeito a normas que estão estabelecidas pelo município, pelo Estado, ou, se for o caso, pelo governo federal também. Blog do Wagner Gil. Prefeita, como a senhora avalia a aglomeração nas áreas de bancos e lotéricas? Alguns estabelecimentos não disponibilizam álcool em gel e nem banheiros, e se o PROCON tem acompanhado essa situação? A gente já fez essa normatização no município de Caruaru, já colocamos decreto, inclusive regulando os horários em que deve ser atendido com prioridade as pessoas mais vulneráveis, no caso, as pessoas idosas, são atendidas nos primeiros horários nas agências bancárias, e a gente tem tido discussão permanente e trabalho permanente junto às agências bancárias e às loterias. A responsabilidade de organização das filas é das próprias instituições, então delas também será cobrado. Houve, como está sendo cobrado, houve um momento de aprendizado, houve um momento da pintura do chão, da demarcação do espaço, da colaboração, inclusive as imagens sempre mostram os próprios guardas municipais, carros de som, e pessoas sensibilizando e conscientizando sobre a necessidade do distanciamento das filas, para que você não se contamine com o vírus se tiver alguém junto de você que esteja contaminado. As instituições financeiras e as lotéricas, elas precisam tomar conta de suas filas. Essa não é uma responsabilidade do município. Nós trabalhamos na parte educativa e vamos precisar, sim, como o próprio governo do Estado já colocou em decreto, ir mais adiante na exigência do cuidado com essas filas a partir dessas instituições. Francisco, a Prefeitura já recebeu algum repasse extra para o combate ao coronavírus dos governos federal e estadual? A gente recebeu ainda, eu acredito que faz algo como 2 semanas,
o governo federal fez uma transferência para o governo estadual de um valor aproximado de R$ 4 por habitante, e desses R$ 4, R$ 2 ia ser destinado aos municípios. Então todos os municípios receberam, alguns receberam R$ 1 por habitante e depois mais R$ 1. E na última quinta-feira, eu acredito que à tarde, houve um depósito do governo federal também para o combate ao Covid. Então foram esses dois recursos, R$ 2 por habitante, que foi um repasse do governo estadual, que a partir de uma transferência federal para o governo estadual, e um repasse do governo federal direto para o município, que isso aconteceu na última quinta-feira. Aí a gente já emenda aqui, prefeita, a pergunta do Caruaru no Face, falando sobre o Ministério da Saúde, que anunciou o repasse de 3,6 milhões para Caruaru. Deputados também destinaram emendas para o enfrentamento à doença na cidade. A partir de quando esses recursos vão ser utilizados? Quando e como? Os recursos eles estão destinados a Caruaru, alguns deles, vários deles, aliás. No ano passado, na própria discussão do orçamento e validados em março desse ano, tivemos a confirmação de cerca de 5 milhões de reais do deputado federal Daniel Coelho, com mais 2 milhões de infraestrutura, acho que é isso, né, Francisco? 900 mil reais do deputado Túlio Gadelha, mais 200 mil reais do deputado Tadeu Alencar, e aí a gente pode até divulgar essas emendas que foram colocadas na saúde, e agora estão todos, aqueles que colocaram em outras alocações de emenda parlamentar, como infraestrutura, muitos deslocaram para poder indicar a questão da saúde, dada a epidemia. Esse é um próprio estímulo também do governo federal, e os recursos serão utilizados para fortalecimento da nossa rede, como nós já estamos fazendo, contratação de novos profissionais, compras de equipamento de proteção individual. É importante dizer, os equipamentos de proteção individual, além de a gente ter aumentado muito o consumo, eles, em alguns lugares, mais do que aumentarem 100 vezes o seu valor, né? A exemplo das máscaras, por exemplo, essa que Álvaro usa aqui atrás, essas máscaras eram compradas a 5 centavos, e hoje tem quem venda no mercado a R$ 3,50, R$ 5, a depender do fornecedor, e ainda assim com muita dificuldade de aquisição, porque esses insumos são fabricados no mundo, na China especialmente, e muitos não chegam até aqui. Então, é todo o estímulo nosso para que a nossa própria produção possa suprir, desde que observe os parâmetros da legislação sanitária. Então, os recursos eles serão utilizados, como já estão sendo utilizados, o da própria saúde do município, de recursos que vêm de apoio do governo federal, de emendas parlamentares no suporte à saúde pública, na compra de insumos, na compra de medicamentos, na compra de respiradores. Estamos chegando agora com mais 13 respiradores no nosso município, na ampliação do Hospital Manuel Afonso, com recursos próprios, recursos de emenda parlamentar também. Francisco, qual o panorama dos profissionais de saúde com relação a EPIs? A cidade tem suficientes para atender a demanda? Essa tem sido uma luta permanente nossa. O que a prefeita falou é exatamente isso. O que a gente tinha de estimativa para 52 semanas, em alguns EPIs foram utilizados em 1 semana e meia. Então não tinha como você fazer uma projeção tão grande, no espaço de tempo tão curto, e também o preço desses EPIs está variando muito. Por quê? No momento em que a epidemia chegou no Brasil, é o mesmo momento que ela chega mais ou menos na América do Norte. Então os Estados Unidos estão consumindo todos os EPIs do mundo. Então isso tem dificultado o acesso de todas as cidades no Brasil, de todos os estados e do próprio governo federal. Então essa tem sido a nossa luta, mas a gente tem conseguido dar retaguarda sim a boa parte dos profissionais, e principalmente aqueles profissionais que estão na linha de frente mais forte, que é aqueles que vão ficar nos serviços de urgência e também hospitalares. Alguns com produção nossa, inclusive. Aquela máscara facial, ela está sendo produzida aqui em Caruaru pela Prefeitura, com apoio da Universidade Federal e do Armazém da Criatividade. A gente está produzindo internamente máscaras que podem ser utilizadas no ambiente hospitalar, e também trabalhando com o estímulo e recebendo doações daquelas máscaras que podem ser utilizadas fora do ambiente hospitalar, mas também protegem as pessoas que estão na linha de frente no nosso município. Pergunta da Rádio Liberdade. Francisco, será estipulado o uso obrigatório de máscaras na cidade com algum tipo de penalidade para quem não utilizar? A gente vai recomendar fortemente o uso. O que a gente pode fazer nesse momento é que todo mundo use. Para quem sair de casa, use máscara.
Porque o que foi visto? Não existia evidência sobre isso. E como é uma patologia nova, a gente só tem 90 dias, ou pouco mais de 100 dias, do Covid no mundo. A China começou a tomar as medidas no dia 23 de janeiro, as medidas mais duras. Então a gente não tem nem 90 dias. E as evidências foram sendo construídas durante esse processo. Então uma daquelas que a gente observa e que tem se mostrado muito eficiente é que todas as pessoas que façam deslocamento, que precisem sair de casa, primeiro, sair o mínimo possível, não precisa sair todo mundo de casa ao mesmo tempo, sair só uma pessoa e sair protegida. Então, a gente vai recomendar fortemente, essa semana isso vai crescer um bocado, que é a utilização de máscaras, mesmo que sejam máscaras de pano, com algumas especificações, que isso também vai ser apresentado para todo mundo saiba como usar. Pergunta da TV Jornal, é uma pergunta recorrente, mas para reforçar. Pergunta a Francisco sobre a possibilidade de hospital de campanha aqui em Caruaru. Tudo está sendo estudado, mas Caruaru dispõe de uma rede de saúde que é muito maior do que a maioria dos municípios do mesmo porte. Então, o próprio Manuel Afonso está inteiro para isso. Se a gente utilizar os parâmetros que, por exemplo, outras cidades estão utilizando, a gente não está longe desses parâmetros. Mesmo assim, a gente está estudando outros espaços. A gente dispõe de ociosidade em alguns prédios aqui da cidade, inclusive no setor privado, que tudo isso está sendo colocado para análise. Na verdade, está sendo tudo isso discutido internamente. E a partir do momento que haja necessidade, a gente vai disparando esses outros gatilhos. Inicialmente, o nosso Manuel Afonso, com 85 leitos, é a nossa retaguarda principal, mas a gente vai ter uma UPA exclusivamente para atendimento respiratório, que lá também vão ter leitos, e a gente vai ter também alguns espaços na rede privada. Prefeita, no Recife, a Prefeitura aumentou restrições a supermercados e vai ordenar filas em lotéricas e bancos. A Prefeitura de Caruaru pensa em ações desse tipo? Nós já estamos fazendo, inclusive, num diálogo permanente com as redes de supermercados e aqueles mercados que são mercados de bairro. Grande parte deles são mercadinhos pequenininhos, que têm dificuldade na sua organização, mas a gente tem buscado contar com a colaboração deles para que haja, primeiro, a restrição das pessoas que entram e acessam esses mercadinhos, e nos grandes supermercados a gente tem acompanhado, a gente tem trabalhado junto a eles também, e alguns deles já tomaram providências no sentido de disponibilizar álcool gel, disponibilizar luvas e restringir o acesso. Vamos cada vez estar mais junto com a ordem pública, a vigilância sanitária, desses equipamentos que recebem muitas pessoas, para permitir que não haja a observância do distanciamento social, né, e as pessoas não sejam contaminadas. E a gente fala para a população que está em casa, quem precisar fazer compras, quem precisar sair de casa, uma pessoa por família, e que essa pessoa não seja uma pessoa idosa, porque é ela que está com mais risco de ter um agravamento caso ela venha ser contaminada pelo Covid. Então, são orientações que nós estamos passando de maneira permanente à população, e se mais na frente necessário forem outras medidas, nós tomaremos as medidas que forem necessárias à preservação da saúde e da integridade física das pessoas. Pergunta da TV Asa Branca. Francisco, falando sobre a curva, caso as medidas sanitárias não tivessem sido tomadas pelo governo do estado e município, em quantos casos estaríamos agora? Há uma estimativa do número que a curva pode alcançar no período de pico em Caruaru, e quando será esse pico? Também quando os casos vão começar a diminuir? Tá, a gente tem várias estimativas. A gente sabe que se as medidas não fossem tomadas quando foram tomadas, a gente teria o colapso do sistema de saúde no último domingo, então ontem, dia 12. A gente tem outras estimativas aqui para frente a partir do número de casos e do número de testes que estão chegando. A gente tem uma expectativa muito grande e as pessoas vão perceber que a gente vai ter um aumento no número de casos registrados, mas não significa que isso é um aumento do número de casos graves, que é o que a gente tem lutado muito, porque os casos graves dizem muito sobre a disseminação da doença aqui na cidade. Então, a gente espera que haja a manutenção do que a gente tem feito e, se a gente olhar proporcionalmente o que aconteceu em Caruaru e em outras cidades, a gente tem tido êxito no nosso trabalho, mas não está em tempo ainda de fazer qualquer tipo de consideração mais aprofundada, porque a gente vai precisar de mais informações durante os próximos dias e isso deve acontecer. Então, a gente espera que as pessoas continuem e cada vez mais entendam o que a gente está pedindo que seja feito. Portal G1 pergunta sobre o número de óbitos aqui em Caruaru. A gente já óbitos suspeitos. Tá. A gente já investigou mais de 10 óbitos de pessoas que poderiam ter o Covid. Então, um foi
registrado, e aliás foi divulgado na última sexta-feira, no dia 10. A gente tem hoje pelo menos mais 3 em investigação, que caso dê positivo a gente também vai dar informação à população. Pergunta da Rádio CBN. Francisco, a Prefeitura comprou testes que serão utilizados nos profissionais de saúde. O ministro Mandetta informou que hoje todos os estados vão receber testes para as pessoas que trabalham na saúde, segurança e familiares. Nessa ordem, é possível que tenham testes para toda a população, visto que estamos no estágio de contaminação comunitária? Eu acho, quanto mais testes, melhor. Então, o esforço que a Prefeitura está fazendo é para que a gente não recebeu nenhum teste ainda que venha do governo estadual ou do governo federal. Então, a gente fez um esforço para que o município de Caruaru pudesse oferecer os testes nesse momento inicial para os profissionais de saúde, são aqueles que estão em maior risco, mas caso haja necessidade, a estratégia pode ser avaliada durante o caminhar da disseminação da doença no nosso território. Então, inicialmente são aqueles mais vulneráveis, aqueles que estão na linha de frente, são aqueles que precisam ter mais segurança para trabalhar nesse momento. Blog do Alberto Alves pergunta sobre a questão das medidas mais rígidas, que a gente já falou, e pergunta à prefeita sobre a utilização do recurso repassado pela Câmara de Vereadores. Esse recurso, ele ainda não chegou à Prefeitura de Caruaru, né? A gente está aguardando a tramitação do importante gesto feito pela Câmara de Vereadores e faço aqui o meu agradecimento a toda a solidariedade que a gente tem contado da Câmara Municipal, né? Então, assim que o recurso chegar, a gente pode sim fazer essa divulgação. Eu quero aproveitar o momento para poder falar especificamente sobre emendas parlamentares no orçamento deste ano. Houve 2 emendas do deputado Daniel Coelho, uma de R$2.550.000, outra de R$2.700.000, uma emenda de Tadeu Alencar, de R$200.000, uma emenda de Túlio Gadelha, de R$900.000, e uma emenda do deputado Gonzaga Patriota, de R$100.000. Esses são recursos destinados à Prefeitura de Caruaru para a área de saúde, pelos deputados federais que dispuseram de sua emenda parlamentar, parte delas para a cidade de Caruaru. Portal No Detalhe, porque desde o início das barreiras sanitárias, os acessos pela PE 95 só tiveram uma ação, que foi na Avenida Brasil, enquanto outros locais estão com barreiras fixas. Isso vai a partir dos nossos indicadores, tá? Então, não significa que não possa também ter em outros locais da cidade. A partir dos indicadores que a gente tem, tanto de deslocamento de pessoas de Caruaru, como também das síndromes gripais, como eu falei, e áreas mais vulneráveis, onde tem mais idosos, onde tem mais hipertensos, diabéticos, tudo isso está sendo levado em consideração para o direcionamento das ações das barreiras. Blog Sérgio Salles. Francisco, sabemos que a fase de aplicação da vacina da gripe em idosos e profissionais de saúde foi um sucesso. Agora, qual a previsão da campanha para vacinar o restante da população? A gente está dependendo da chegada dos novos lotes da vacina por parte do Ministério da Saúde. E a gente espera que ele chegando, a gente vai disponibilizando para a população, como sempre foi feito. A questão é que houve um aumento da procura muito grande nesse último mês. Então, para a gente conseguir para toda a população, isso vai depender do que o governo federal vai transferir para a gente. Registramos aqui a mensagem do blog da Jaciara Fernandes, parabenizando as ações da Prefeitura, e da página Caruaru Denúncia, que pergunta sobre a utilização das verbas do governo federal, que a pergunta já foi respondida anteriormente. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Eu quero agradecer à imprensa como um todo, que tem nos apoiado o tempo inteiro para que a gente possa levar boa informação para a população de Caruaru. Quer dizer, em relação à nossa rede pública estadual de ensino, que as crianças que estão em casa, as crianças e os jovens que são acompanhados por nossas escolas de jovens e adultos, eles receberão, o planejamento pedagógico está feito, e aqueles que têm internet e os que não têm, receberão nos próximos dias um detalhamento do que vai ser, do acompanhamento pedagógico que nós vamos ter, mesmo com as crianças e adultos da nossa rede pública em casa. Pergunta, prefeita, do blog Cenário, como será feita a reposição das aulas aos alunos da rede municipal? Pois é isso, já temos todo o planejamento pedagógico feito, a gente vai poder disponibilizar
uma plataforma digital para quem tem internet, quem tem disponibilização de computador, smartphone, e também para aqueles que não têm um acompanhamento específico pedagógico para garantir o acompanhamento de nossos alunos, ainda que eles estejam em casa. Então, muito obrigada a todos. A gente encerra hoje e esperamos poder trazer melhores notícias nas próximas conversas.